a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo de número 4. Livro do Tiago, capítulo de número 4, verso de número 3. Aleluia. Amém? Conseguiram achar? A palavra do Senhor nos revela, no livro de Tiago, capítulo 4, verso 3, o seguinte ensinamento: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Eu repito essa palavra do Senhor: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Amém, querido? Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida nessa noite. E eu tenho pensado diante do Senhor o que de fato é importante para a nossa vida. E a verdade, quando nós pensamos em princípios, valores ou coisas importantes para a nossa vida, tem muita coisa importante para nós. A verdade é essa. E acredito que nós precisamos de sabedoria para pedir ao Senhor. Como nós lidamos com tanta situação na nossa vida, temos muitas circunstâncias em nossa existência, em nossa vida aqui nesse mundo. Tem muita coisa que nós precisamos aprender. Tem muita coisa que nós precisamos receber de Deus. Tem muita coisa que nós precisamos para que a nossa vida dê certo em alguma área. Nós precisamos de sabedoria para um tanto de realidades em nossa existência. Quando nós olhamos para a vida financeira, a verdade é que nós precisamos de sabedoria para poder lidar com as nossas finanças. Para aqueles que são casados, assim como eu olho para minha esposa e eu preciso de sabedoria para lidar com ela. Para aqueles que são filhos, e todos nós aqui somos filhos, nós precisamos de sabedoria para lidar com os nossos familiares, com os nossos parentes, com os nossos pais. Nós precisamos de sabedoria para poder honrar a nossa liderança. Nós precisamos de sabedoria para poder lidar com o nosso corpo. Nós precisamos de sabedoria para poder viver nesse mundo tão complicado, tão difícil, tão caótico que nós vivemos hoje. Sabedoria, de fato, é algo muito necessário. E se a gente fosse falar de modo prático daquilo que nós precisamos, a verdade é que nós precisamos de muita coisa em cada área da nossa vida. A verdade é essa: para poder saber o que escolher, para poder saber como andar, a hora certa de falar, a hora de calar, a hora de abraçar, a hora de deixar de abraçar. Há um momento propício para todo propósito, para cada circunstância. Nós precisamos saber como lidar. Mas eu acredito que tem algo que nós precisamos olhar com uma atenção ainda maior do que todas essas realidades que eu acabei de falar para vocês. E eu me recordo de um pedido. Um pedido muito importante que foi feito para o Senhor. E a verdade é que, dentre todas as coisas importantes, eu acredito que essa que eu vou falar nessa noite para você é aquela que é a mais importante de todas. É a coisa mais importante que você precisa para ter uma vida assertiva, para ter uma vida eficaz, para ter uma vida vitoriosa, para poder dar certo em algo, para que você possa viver a vida em abundância prometida por Jesus, para que você possa viver a vida plena que o Senhor deseja tanto que você viva, que eu viva. Nós precisamos de algo que nos permita viver uma vida com frutos, com resultados. Uma vida que de fato agrade ao Senhor e que possa ser usada por Deus para alcançar e tocar a vida de tantas pessoas que estão à nossa volta. E eu acredito que a coisa mais importante está no pedido que os discípulos fizeram para Jesus. É importante que quando você pensa nos discípulos, é importante você lembrar que os discípulos escolhidos por Jesus viveram com Jesus lado a lado 3 anos e meio. Por 3 anos e meio, esses discípulos acordaram do lado de Jesus. Esses discípulos comeram junto a Jesus. Esses discípulos viram manifestações incríveis que Jesus fez. Dentre eles, um andou sobre as águas.
Eles viram um morto ser ressurreto, um morto ressuscitar. Eles estavam presentes quando Jesus falou, Lázaro, venham para fora. Eles viram um defunto sair na condição de vivo, todo enfaixado, de dentro de uma tumba, de dentro de um lugar fechado, já há alguns dias lá dentro. Eles viram isso e muito mais. Eles viram Jesus multiplicar alimentos. Eles viram o sobrenatural do Senhor acontecer na frente deles. E o mais importante é que eles não chegaram para Jesus e pediram para Jesus, Jesus nos ensina a fazer milagre. Nós queremos muito que o Senhor nos ensine a fazer um milagre. Nós queremos fazer milagres. Eles não chegaram para Jesus e pediram, Jesus nos ensina como que nós andamos sobre as águas. Nós queremos aprender esse ministério de andar sobre as águas. Eles não chegaram para Jesus e pediram, Jesus nos ensina como que a cada circunstância, a cada momento que precisar, nós podemos então multiplicar pães e peixes e alimentar as multidões e acabar com a fome da terra. Nós precisamos disso. E nós queremos muito pedir para o Senhor nos ensinar de como que nós lidamos com essa questão de pouca alimentação. E nós então, usados pelo Senhor, podemos multiplicar esses alimentos. Nós precisamos disso. Eles não pediram para Jesus, Jesus nos ensina a voar, nos ensina a correr de forma mais veloz, nos ensina a fazer coisas que não são possíveis de modo natural. A verdade é que eles não pediram nada disso. A única coisa que esses homens que andaram com Jesus pediram, e isso está bem claro na palavra de Deus, se encontra no livro de Lucas, capítulo 11, verso 1. E eu leio rapidamente para você, Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, ele começa mostrando o pedido desses discípulos. Lá está escrito assim, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Jesus estava orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, e aqui está o que de fato os discípulos pediram, não apenas nesse versículo, mas em outros. O pedido é, Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Eu quero nessa noite ministrar a respeito disso. Eu quero ministrar para você a respeito de oração eficaz. Amém? Nós estamos em tempo de avivamento, e em tempo de avivamento nós precisamos saber como orar. A passagem que nós lemos de Tiago, capítulo 4, verso 3, nos menciona que nem todo pedido é atendido pelo Senhor. Nos menciona que existem algumas realidades que nós pedimos e elas não acontecem. E aqui nós vemos nessa passagem bíblica os discípulos clamando por algo. E o que eles estão pedindo é um pedido que parece num primeiro momento, numa leitura rápida, que é um pedido de pouca importância. Dentre tantas coisas que eles podem pedir para Jesus, tantas coisas que podem ser resolvidas, eles escolhem olhar para Jesus e perguntar, ou melhor, pedir, Senhor, nós queremos uma coisa do Senhor. Nós queremos aprender a orar. E a pergunta é, por que eles fazem esse pedido, queridos? O que você acha que está dentro desse pedido dos discípulos? Eu acredito que eles estão pedindo para Jesus como orar, porque eles entenderam que se eles souberem como orar, eles têm o poder de ativar o sobrenatural nas mais diferentes circunstâncias da vida. Eu acredito que quando eles pedem para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, eles estão dizendo, olha, nós entendemos que se nós soubermos orar, nós podemos tudo e nós temos tudo o que precisamos. Nós não precisamos de mais nada se nós soubermos de uma coisa, orar como convém, orar do modo certo, orar de maneira que o Senhor não apenas ouça, mas que o Senhor faça. E eles concluíram isso tudo, dizendo para o Senhor, em outras palavras, Senhor, se nós soubermos como orar, o Senhor pode ter certeza que nós vamos avançar a tua obra sobre a terra. Se o Senhor nos ensinar a orar, o Senhor pode ficar seguro que nós vamos continuar a manifestar o teu poder por onde quer que nós estejamos. Então, por favor, nos ensine a orar. Por que eles não fazem outro pedido? Porque qualquer outro pedido seria limitado e seria limitador. Qualquer outro pedido seria pequeno demais diante de algo tão poderoso que eles estão pedindo para o Senhor, que é orar. Imagine essa cena se você estivesse diante de alguém que tem algo a te conceder, e tem muitas coisas que ele pode te conceder. O que você pediria para esse alguém? O que você pediria para o homem mais poderoso da terra, por exemplo? Você lê lá na lista da Forbes,
e você descobre a lista dos homens mais ricos da nossa geração, e você tem a possibilidade de ter uma audiência com ele, você pode fazer um pedido. Ele te dá o direito de fazer um pedido. O que você pediria para ele? Qual seria o seu pedido diante de alguém que olha para você e fala: dentre todas as coisas que você pode pedir, me peça uma e eu vou te conceder? Talvez você pediria um carro, pediria um carro do ano, um carro 0 quilômetro, de alto valor. Bom, se fosse um carro, esse carro talvez em pouquíssimos meses já estaria depreciado. Assim é o ritmo do mercado. Hoje você tira algo novo, algo que está no topo, na lista máxima daquilo que é considerado o melhor da nossa geração. Em alguns poucos meses, algo novo já vai surgir e vai colocar aquilo que era primeiro em segundo, e depois vai cair para terceiro, para quarto, para quinto, e assim vai, e aquilo vai se depreciando. Então, se você pedir um carro, na verdade, você não está pedindo algo tão importante assim. Talvez se você pedisse uma casa, talvez você pedisse, eu não sei, estou aqui jogando essa informação para que você possa pensar um pouquinho o que você pediria se você estivesse diante de alguém que de fato pode mudar a sua sorte, pode mudar o seu destino, alguém que pode alinhar você com o sucesso, alguém que pode fazer o seu destino ser promissor, a sua vida e a sua existência aqui na terra ser muito mais relevante e significativa do que está sendo. O que você pediria diante desse ser? Pois bem, é importante você entender, porque isso que eu acabei de narrar aconteceu na Bíblia. A Bíblia nos mostra, a Escritura Sagrada nos menciona a respeito de uma experiência que um homem teve essa possibilidade de pedir qualquer coisa, e ele fez um pedido ao Senhor. E aquilo que às vezes nós não entendemos é: por que ele fez esse pedido? Por que quando o Senhor fala com Salomão e coloca diante dele a possibilidade de pedir qualquer coisa, Salomão pede uma coisa que se chama sabedoria? Por que Salomão pediu sabedoria? Eu acredito que a explicação está em Provérbios, escrito por Salomão no capítulo 4, quando ele fala da relação dele com seu pai. Quem era o pai de Salomão? Era Davi. E lá ele escreve que quando Salomão era uma criança ainda, em Provérbios 4, está escrito que o pai lhe ensina o caminho sobremodo excelente. Interessante, o pai não fala para ele: olha filho, aqui quem fala é um guerreiro vitorioso. E quando você tiver a oportunidade de pedir algo, peça para ser um guerreiro vitorioso. Porque não há maior prazer na terra do que você vencer seus inimigos. Ele não pede: olha, aqui está um homem que já se relacionou com muitas mulheres, e se você puder pedir alguma coisa, peça mulheres. Ele não fala isso. Ele não fala assim: aqui está um homem rico, absolutamente, poderosamente rico. Se você tiver que pedir algo a alguém, peça riqueza. Ele não fala isso. Mas em Provérbios 4, Salomão nos dá a entender que dessa relação de pai e filho, o seu pai, Davi, lhe ensina o caminho, que é um caminho excelente, é um caminho melhor do que todos os demais pedidos. E ali está escrito que dentre todas as coisas que ele deve buscar a sabedoria mais do que todas as demais coisas. A coisa mais importante, no versículo 7 ele fala, é a busca da sabedoria. A busca dessa sabedoria. É interessante você perceber isso. Porque basicamente Davi está dizendo: olha, você vai chegar num momento da sua vida que você vai ter a oportunidade de pedir. E ele fala basicamente, para que a gente possa entender essa mensagem: não peça errado, não peça mal, não peça errado. Quando você tiver a oportunidade de pedir, peça bem, peça do modo correto. E através desse pedido, todas as demais coisas vão entrar em concordância com essa. E virão a reboque, e virão em consequência dessa, de todas as coisas. Peça sabedoria. Quando nós lemos em Tiago capítulo 4, verso 3, lá está escrito, você leu comigo, o versículo inicial dessa mensagem, lá fala: pedi e não recebeis. Pedi e não recebeis, porque pedem mal. Porque pedem mal. Por que não recebe? Por quê? Porque pedem mal. Deus abre uma porta, e a impressão que dá, isso me é tão
lógico, em muitas circunstâncias, que Deus abre uma porta e parece que nós, como seres humanos, temos uma capacidade de perder aquilo que Deus abriu. Deus abre a porta, mas nós não conseguimos manter aquilo que Deus nos deu. Tem pessoas que clamam e pedem: ah, pai, eu preciso tanto de uma porta de emprego. Aí Deus dá um emprego, passa um tempo, a pessoa consegue perder esse emprego. Foi Deus que fez perder o emprego? Não. Foi a incapacidade da pessoa em manter a porta aberta que Deus abriu, em manter aquilo que Deus deu. Tem gente que pede: eu quero casar, eu quero um casamento. Passa um tempo e essa pessoa não consegue manter o seu casamento. Tem gente que fala: eu preciso mesmo é ser empresário, eu preciso ter uma empresa. Aí Deus dá a empresa. Passa um tempo e a empresa acaba sendo quebrada. Por quê? Porque há uma incapacidade de gestão, de administração, de manter aquilo que Deus nos dá. É interessante porque Salomão, a Bíblia nos dá a entender esse momento específico, que quando Salomão teve a oportunidade de pedir qualquer coisa diante de Deus, ele estava num momento específico da sua vida que é muito interessante. Os estudiosos acreditam que ele estava na adolescência quando ele teve esse momento. Vamos imaginar que ele está lá com seus 15 anos de idade. Quando ele era pequenininho, junto ao seu pai lhe ensinou o caminho, disse para ele: olha, quando você tiver que pedir algo, peça bem. Dentre todas as coisas que você deve buscar, busque a sabedoria, ela é a mais importante de todas. Agora esse menino, que foi mentoreado por seu pai, que foi direcionado por seu pai, que foi discipulado por seu pai, que foi ensinado em relação ao que pedir, ele tem a oportunidade. Ele está lá por volta dos seus 15 anos, o Senhor chega para ele e fala: olha, dentre todas as coisas que você pode me pedir, me peça uma. Pede-me o que quiseres e eu te darei. Então Salomão olhou para ele e falou: eu quero um iPhone 10 de última geração, eu quero isso. Porque um adolescente da minha geração precisa mesmo de um iPhone 10, um iPhone X. É isso que eu preciso. O pai olhou para ele, Deus olhou para ele e falou assim: pede-me dentre todas as coisas uma, e eu vou te dar. Ele falou: eu quero mesmo um PS4. Se você me der, papai, um PS4, a minha vida muda. Eu preciso de um PlayStation 4. A minha vida vai ganhar em significância, em relevância. Eu preciso, tudo que eu preciso nesse momento da minha existência, como um adolescente da minha geração, eu preciso de um PlayStation 4. Eu preciso disso. Papai chegou para ele, Deus olhou para ele e falou: Salomão, meu filho, pede-me o que quiseres, te darei. Ele falou assim: eu quero a namorada mais linda da escola. Eu preciso disso, eu preciso disso. Dentre todas as gatinhas, eu preciso a mais bela, a mais. Eu preciso, isso é bom para mim. Eu preciso sair bem nas fotos. Eu preciso apresentar ela para todo mundo. Eu preciso declarar meu amor publicamente para que todos vejam: meu Deus, olha quem está do lado dele. Esse adolescente, ele tem nada mais, nada menos do que a mais bela, a mais linda, a mais formosa dentre todos. Ele precisava mesmo, era de uma namorada, Salomão. Foi isso que ele falou para Deus, não é mesmo? Foi isso que ele pediu. Ele falou assim: eu preciso mesmo de uma viagem, eu preciso fazer uma viagem para Disney, eu preciso fazer uma viagem para algum lugar, eu preciso comprar alguma coisa. Foi isso que ele pediu, não foi? Ou não foi? Não, ele pediu o quê? Em que momento? Da sua adolescência. Eu queria dizer isso para você entender que esse menino era diferenciado. Por que ele não pediu um PS4? Por que ele não pediu um iPhone 10? Por que ele não pediu uma namorada? Porque ele sabia de um princípio: pede e eu estou pronto a te atender, mas pede bem. Não faça, não entre naquilo que está em Tiago capítulo 4, verso 3, de pedis e não recebeis, porque pede mal, para usufruir de acordo com o seu próprio prazer, para o seu bel prazer. Ele fala: não quero meu bel prazer, eu quero uma coisa. Ele olha para o Senhor e fala: me dá sabedoria. É interessante que parece-me que os discípulos também aprenderam esse segredo. Os discípulos também estão ali na relação com Jesus, estão prontos a poder pedir algo. E eles olham para o Senhor e eles sabem o que eles precisam pedir de Jesus, aquilo que de fato vai fazer a diferença. Eles poderiam falar assim a palavra sabedoria: eu quero sabedoria. Mas na verdade eles estão falando de um outro modo, na perspectiva daquilo que eles viram. A Bíblia fala que Jesus estava orando. E terminada a oração de Jesus, eles estão ali frente a frente com Jesus e eles pedem algo. Eles estão pedindo aquilo que é o segredo dos segredos de uma vida bem-sucedida. Agora deixa eu fazer um pedido, fazer uma pergunta para você. Quem aqui já pediu algo para o Senhor e não recebeu?
Quem aqui não entendeu a pergunta que eu fiz? Vou de novo, para poder dar chance, porque eles não entendem mesmo. Quem aqui pediu algo para o Senhor, até com certa insistência, com intensidade, até mudou o tom de voz, embargou a voz, fez até voz de profeta para poder falar com Deus. Ei! Para poder garantir a recepção, a capacidade de receber aquilo. E até hoje pede e não recebeu. Já aconteceu isso com você? Uau! Aqueles que não levantaram, depois os ensina o caminho de tanta sabedoria. É porque nós precisamos muito aprender. Eu fiz a segunda pergunta porque na primeira a gente não entende mesmo, né? Ou a gente é levado pelo pastor. O pastor levanta a mão e automaticamente a gente levanta também. Quem aqui alguma coisa, a gente fala, eu também, pastor, eu também. Quem aqui já matou? Eu já matei. Não matei não, pastor. Mas é para levantar a mão, a gente levanta. A gente é meio induzido, né? Na força do braço do pastor quando ele levanta. Então eu fiz a segunda pergunta em relação à primeira, igual, para que você pudesse entender que eu acredito sim que inúmeras são as situações que a gente já pediu algo para o Senhor, e apesar de toda a intensidade da busca, da intensidade daquilo que nós fizemos diante de Deus, a gente não recebeu. E eu de fato acredito que nós precisamos entender algo da parte de Deus que nos faça receber. Mas receber para quê? A pergunta é receber para quê? E a grande questão é que nós vamos entender nessa noite, é receber para ter resultados. É receber da parte de Deus para que a gente possa ter um respaldo de Deus, um respaldo dos céus. Receber algo do Senhor de modo que a gente possa manifestar um fruto para Ele. De que a gente possa manifestar um legado para Ele. Receber algo do Senhor que de fato traga resultados poderosos, notáveis, diante de todos que nos cercam. Sabe aquele crente, eu sei que você deve conhecer alguém que convida pessoas para a célula, convida pessoas para o culto, convida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes. Uau, que coisa linda essa insistência. E às vezes fica decepcionado com a incapacidade das pessoas de atender esse convite tão bom, tão educado, tão amoroso, tão assertivo. E a pessoa fica se perguntando, meu Deus do céu, eu sou o mais educado, mais gracioso, eu sou o mais amoroso, eu tenho tanta coisa boa aqui dentro quando eu faço esse convite, e eu não sei o que acontece, que as pessoas não atendem. Preciso de algo que faça que as pessoas atendam. Eu estou dizendo para você que sim, é verdade, nós todos precisamos de algo que atraia as pessoas, que não seja simplesmente que elas se deparem com a ideia, eu não sei se eu vou, mas tem que ter algo em nossa vida que elas olhem para nós e falam, eu quero ir. Não, eu estava desesperado para poder receber esse seu convite, era tudo que eu queria. Se você não me convidasse, eu me jogava lá, eu ia lá nesse lugar que você vai. E a pergunta é por quê? Porque a sua vida foi mudada, porque eu conheço você, eu sei de onde, do buraco, do beco sem saída que você estava, e você foi resgatado, foi tirado de modo sobrenatural. Não há como não reconhecer o milagre na sua vida. Não há como desprezar, fazer de conta que não existe a transformação, a mudança que aconteceu na sua história. Então, eu não tenho outra resposta para te dar, senão eu quero esse negócio, porque eu preciso também disso. Eu quero algo que traga resultados na minha vida, assim como está na sua vida também. Agora imagine um crente que por mais que seja muito insistente na arte de convidar, as pessoas olham e pensam, eu ir aonde? Nesse lugar que ele vai? Para ter o resultado que ele tem? Para passar 5 anos do mesmo modo? Para passar na pindaíba como ele está? Para viver com a vida destruída como ele vive? Para poder ter essas manchas, essas brechas, essas ruínas no casamento? Para poder ter essa gritaria, essa aberração, esse caos na casa? Para poder ter essa capacidade de em 1 ano ter 5 trabalhos, 5 empregos e não conseguir se firmar em um? Eu ainda não vou. Eu vou esperar encontrar um crente que me ensine um caminho de ser mais bem sucedido, porque isso eu quero muito. Mas enquanto eu não conhecer um crente
que me ensine um caminho de ser mais bem-sucedido, eu vou ficar aqui. Você consegue entender o que eu estou falando, sim ou não, querido? Por mais duro que possa ser esse meu comentário, eu quero dizer que as pessoas esperam muito ver na nossa vida alguma coisa diferente. Quando Jesus fala que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, isso não é apenas uma licença poética, que Jesus fala uma coisa bonita, que nos faz pensar. Isso é algo que nos faz viver. O sal dá gosto. Quando ele chega, as coisas mudam. Quando não tem sal, você sabe, está sem sal. Mas quando tem sal, legal. O sal tempera, o sal dá gosto. A luz é importantíssima, nós não estaríamos aqui se não tivesse, mesmo que seja artificial, essa luz. Quando a luz chega, o que acontece? As trevas saem. Jesus está falando de algo que precisa ser reconhecível, notável, que precisa gerar uma atração nas pessoas, que elas olham, percebem, refletem, pensam e elas decidem, eu quero isso também, eu desejo esse negócio. E a verdade é, querido, que as pessoas estão com a expectativa de descobrir o caminho do sucesso. Na nossa geração, o tema mais importante, mais buscado, o tema mais desejado é descobrir um sucesso em todas as áreas. As pessoas investem em cursos, em palestras, compram livros, elas dão o que quiser, o que puderem ser dado, porque elas anseiam desesperadamente algo. E deixa eu falar isso para você, esse algo está à nossa disposição. Esse algo que elas esperam, desejam, pode nos ser dado. Mas para isso a gente vai precisar aprender a pedir. A gente vai precisar aprender a pedir. E eu digo algo para você. Quando você vê as pessoas buscando esse sucesso, você vai perceber que elas não querem aprender como que o príncipe conseguiu manter a sua glória. Elas não querem aprender como que o menino que nasceu em berço esplêndido continuou a sua trajetória de riqueza e prosperidade. Mas aquilo que mais vende, é mais buscado, não é o tema da conquista em si, mas é o tema da superação de um quadro caótico, destrutivo, arruinado, e uma mudança completa na vida das pessoas. As pessoas não estão simpáticas apenas à manutenção desse status quo. Elas querem aprender como que alguém como elas, que viveu tensões e problemas e caos como elas, conseguiu sair desses buracos. Conseguiu sair dessas mazelas, dessas escravidões. Como? Elas estão desejosas de aprender esse caminho. E nesse sentido eu quero dizer que Deus, Ele quer te usar para isso. Deus, Ele quer te levantar em meio a dores, em meio a sofrimento, em meio a lamentos, em meio ao caos. Há um propósito de Deus em você passar o que você passa, porque Ele deseja que o nome dEle seja glorificado nessa cidade. Ele quer que pessoas que conheceram vocês antes possam ver em você um depois. Ele quer isso, porque assim Ele será glorificado em Indaiatuba. Ele não será glorificado simplesmente pelos crentes que vêm à igreja. Ele será glorificado por aqueles que estavam arruinados e conheceram Jesus. E Jesus transformou o seu pranto em riso. E Jesus transformou a sua ruína em uma vitória. E não apenas uma mera vitória, mas uma vitória permanente. E nós precisamos entender como isso funciona. E para isso, eu quero me utilizar de uma pessoa bíblica, de um personagem bíblico, para podermos entender como que é essa tal oração eficaz. Quando eu falo que existe uma oração eficaz, automaticamente eu estou dizendo que existe uma oração ineficaz. Se eu digo que nós estamos ministrando aqui a respeito de uma oração que funciona, que dá certo, que traz resultados, automaticamente eu estou dizendo para você que existem orações que não funcionam, não dão certo e não trazem nenhum resultado. E para isso eu quero me utilizar da vida de uma mulher. E o nome dessa mulher se chama Ana. Ana é uma mulher muito interessante na Bíblia. E ela vai nos ajudar a entender muito a respeito dessa tal oração eficaz. E nós estamos aqui ministrando e recebendo de Deus revelação nessa noite. Quem era Ana? Ana tinha um esposo. O nome do seu esposo era Eucana.
essa mulher, ela tem uma história muito importante na Bíblia. E ela vai se tornar famosa, não porque ela nasceu numa condição favorável e boa, mas ela vai se transformar em uma pessoa muito famosa e muito importante pela maneira como ela virou essa história. Como o Senhor fez uma guinada, deu uma guinada na vida dela. A Ana, ela tinha uma situação. Ela queria uma coisa. Ela queria um filho. Ana queria um filho. Todos os anos, Ana ia até Siló, sacrificar diante do Senhor, pedir em função de ter um filho. Por quê? Porque Ana, ela era estéril. Ana, ela era estéril. Ela não podia ter filhos, não podia gerar filhos, não podia. Detalhe que nos nossos dias, não poder gerar um filho é uma questão técnica, que até mesmo pode ser corrigida pela medicina e pela ciência atual. E se ainda assim não der certo, nós, sem nenhum julgamento, sem nenhuma objeção, sem nenhum problema, podemos ter em nosso meio, em tantos lugares, famílias que adotam filhos e fazem com que filhos que não são naturais sejam filhos do coração, amam esses filhos e compõem então esse quadro familiar sem nenhum julgamento e sem nenhuma objeção. Mas no tempo de Ana não era assim. No tempo de Ana não era assim. Porque uma mulher em nossos dias que é estéril, nós entendemos, puxa, precisamos orar para que ela possa ter filhos, porque ela tem um problema, ela tem uma dificuldade na vida dela. No tempo de Ana não. No tempo de Ana, uma mulher estéril era uma mulher que carregava como uma placa no peito, ou uma informação na testa. E essa informação era basicamente o seguinte: olha, essa mulher ela é rejeitada por Deus. Essa mulher está debaixo de uma condenação de Deus. Essa mulher não conta com a bênção de Deus. Essa mulher ela não pode gerar, então Deus a rejeitou. Deus não vai dar para ela descendência. Deus não vai dar para ela a capacidade de gerar, então ela está debaixo de um decreto de vergonha e de exclusão. Porque não gerar filhos naquela época era igual a ser uma mulher maldita. Essa era a realidade de Ana. E a Bíblia fala que por anos ela ora. Por anos ela ora. E ela não recebeu. E agora quando nós lemos o livro de Samuel a respeito da sua narrativa, da sua história, nós vemos que nesse momento específico, a Ana, prestes a receber, ela estava vivendo dias de muita tristeza. Já nem comia, já nem bebia. Tamanha era a dor e o lamento do seu coração. Se não bastasse o problema que ela tinha, que eu acabei de narrar para vocês, tinha uma outra pessoa ali. E essa outra pessoa era nada mais e nada menos do que Penina. Penina, ela é muito importante nessa história. Ela surge na história de Ana. E ela surge para poder tornar a história de Ana ainda pior. Sabe aquele negócio que desgraça pouco é besteira? Sabe aquele negócio de que não está tão ruim que não possa ainda piorar? Pois é, agora quem chega é Penina. E Penina, ela está lá para poder esfregar na cara de Ana o quão ruim que ela era. O quão desgraçada que ela era. Todo mundo tem que ter uma Penina na sua vida. Todo mundo tem que ter uma Penina na sua vida. Eu tenho que ter uma Penina na minha vida, você tem que ter uma Penina na sua vida. É importante as peninas. Para que elas servem? Elas vêm e elas se aproximam, e essas peninas, esse espírito de Penina, se aproxima com a finalidade de humilhar. Eles vêm com a finalidade de mexer com as nossas emoções. Eles vêm com a finalidade de nos desestabilizar. Essas peninas, elas vêm para poder zombar. É um espírito de zombaria. Eles chegam para poder dizer: Deus não te deu e deu para mim. Deus não deu para você. Deus não é contigo. Deus te abandonou. Elas ainda chegam para poder desestabilizar e falam assim: Eucana vai me amar mais, porque eu dou resultados. Você
você não traz resultados algum. Por quê? Porque você não pode dar filhos. Você não. O que Penina, ela levava em consideração sobre Ana era que ela vivia numa condição de miséria. Então, ela estava ali cumprindo um papel. E sem saber, e sem querer, e sem revelação, Penina, na verdade, estava cumprindo um papel que é muito importante na história de Deus, na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Qual que era o papel de Penina nessa história, pastor? Ela foi colocada ali para que Deus pudesse intervir na história de Ana. A história de Ana vai mudar em função da presença de Penina. Penina vai ser algo importante diante do milagre que estava para acontecer. Porque quando Penina chega, é como se Deus fosse colocado agora numa condição de ter que favorecer alguém. Antes de Penina, ela já orava. Antes da história de Penina, ela já buscava o Senhor. Ela já ia a Siló. Mas agora quando a Penina começa a ficar mais enraivecida na direção de Ana, agora Deus vai ter que escolher entre o grande e o pequeno. Deus vai ter que escolher entre o humilhado e o que humilha. Deus vai ter que escolher agora entre o pobre, entre a viúva, entre o órfão. Deus vai ter que escolher alguém. Quem que você acha que Deus vai escolher? Qual que você acha que é a escolha de Deus? A escolha de Deus é o mais fraco. A vovó falava assim: a corda arrebenta do lado mais fraco. O profeta chega e fala: Deus, ele está do lado do mais fraco. A vovó nos ensina: cuidado, porque senão a corda arrebenta sempre no lado mais fraco. O elo que está mais frágil é o que arrebenta a corda, é o que arrebenta a corrente. Cuidado para não ficar com esse elo próximo a você, senão você racha, senão você arrebenta. Pois Deus manda dizer que Deus está com seus olhos atentos para aquele que é humilhado na terra. Deus está com seus olhos atentos para aquele que é zombado na terra. Deus, ele tem um privilégio no seu coração, e ele privilegia o pobre, o humilhado, a viúva, o órfão, aquele que não é favorecido, mas com uma condição: aqueles que estão nessa condição e o buscam. Porque tem muitos nessa condição que não o buscam. Mas esses que estão nessa condição e o buscam, esses vão encontrar favor diante do Senhor. Penina, sem saber, ela vai ser usada na vida de Ana para poder acelerar o processo do milagre na vida de Ana. Ela não sabia disso. Ela não sabia disso. Ela fazia para poder humilhar. Ela não sabia que Deus estava usando essa situação para poder acelerar o processo. Por que acelerar, pastor? Porque se não tivesse Penina, Ana não ficaria: eu quero milagre agora. A Penina é importante para que Ana possa deixar a sua oração recheada de coração. A Penina é importante para que a Ana pudesse focar a sua oração diante do Senhor. A Penina é importante para que a Ana não se acomodasse na sua circunstância que lhe parecia, apesar da falta do filho, algo até mesmo confortável. A Penina, ela desestrutura a Ana. E Deus vai se utilizar disso. O Senhor vai se utilizar. Por quê? Porque eu acredito que os teus inimigos, os meus inimigos, eles foram levantados por Deus para poder acelerar o nosso processo. Eles foram levantados por Deus para poder acelerar processos de Deus em nossa vida. Eles são importantes. Deus prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos e nos unge com óleo. É na presença dos nossos inimigos. Ele faz o nosso cálice transbordar na presença dos nossos inimigos. Os nossos inimigos, eles são, na verdade, sem saber, grandes amigos da história e do processo e do destino de Deus para a nossa vida. Então, eles não podem ser retirados no primeiro momento. Nós precisamos aprender a suportá-los diante do Senhor, e precisamos aprender a lidar com aquilo que Deus quer fazer em nossa vida, quando esses, entre aspas, inimigos surgem. Porque talvez você ache que é uma coincidência que eu estou falando. Talvez você leia a Bíblia e não consegue perceber essa realidade. Mas entenda que foi justamente quando Penina começou a se levantar para humilhar, e caçoar, e envergonhar, e rebaixar. Foi nesse exato momento que Deus se levanta e fala: o ano que vem você vai engravidar, ou o ano que vem você vai estar com um filho nos seus braços. Quando a Penina começa o processo de humilhação, aí então Deus fala: agora ninguém toca nos meus filhos, e a Ana é minha.
ninguém toca no meu povo, e a Ana é minha. E eu vou agora me levantar, porque agora não está tocando na Ana, está tocando em mim. E agora eu vou fazer meu nome ser glorificado. Os inimigos servem para poder acelerar os processos de Deus na sua vida. Se você não tiver esses inimigos, você vai ficar no seu lugar para o resto da vida. Nós somos muito acomodados em coisas que nos parecem que não tem muito problema. Tenho até alguns, mas se dá para ficar ali, tá bom. Então nós precisamos dessas peninas. Por isso que eu mencionei que nós precisamos dessas peninas, para que você possa sair da condição de tá bom aqui, tá legal, tá tudo bem, e passar a viver aquilo que o Senhor de fato quer. Pastor, eu ainda não entendi. Tá bom, eu explico melhor. Davi, se não tivesse os inimigos que teve sobre a vida dele, seria apenas um pastor de ovelhas do seu pai. Davi, se não tivesse, sem os inimigos que teve sobre a vida dele, ele se tornaria apenas um mero guerreiro em Israel. Davi, se não tivesse os inimigos que teve sobre a vida dele, ele se tornaria apenas um general do exército de Israel. Mas os inimigos dele não sabiam, mas Deus sabia e permitiu esses inimigos para poder fazer com que os inimigos o levassem para o trono de Israel. Essa é a parte que está no outro lado daquilo que está sendo escrito em nossa vida. Você já deve ter visto esses quadros artesanais e que são costurado algo, que é costurado algo que vai virar algo muito belo. Mas se você pega pelo avesso, é apenas um monte de pontos e desconexões, algo que não parece que não tem muita formosura, não parece ter muito sentido, até que vira e você fala: oh, era isso? Meu amigo, eu não sabia que era isso. Isso é a beleza do negócio? É isso aí? Pois é justamente assim. José, se não tivesse os inimigos, ele seria apenas um sonhador. Ia viver de sonho, falando para todo mundo: eu sonhei nessa noite seguinte, ó, eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, eu sonhei isso, eu sonhei aquilo, eu sonhei isso, sonhei. Seria um belo sonhador. Ô menino sonhador esse. Mas os inimigos na vida dele transformaram ele em algo maior do que simplesmente um sonhador. Se não tivesse inimigos na vida de José, ele seria apenas um bom mordomo em tudo que lugar que ele fosse. Ele seria um excelente mordomo lá na casa de Potifar, um excelente mordomo. Ele se tornaria um excelente mordomo, um bom administrador, alguém de alta confiança e de muita excelência, com um espírito excelente, lá na prisão de Potifar. Mas o que os inimigos dele não sabiam é que os inimigos de José estavam sendo usados por Deus para que eles pudessem pavimentar um caminho de principado. Ele se tornaria príncipe do Egito. Você consegue entender? Você consegue de fato entender o que está por trás da sua história e a importância de tudo que você tem vivido? Se Deus não coloca perseguição em nossa vida, se Deus não coloca situações de aflição em nossa vida, nós nos conformamos somente com aquilo que temos, e nós não buscamos aquilo que o Senhor fala em reinar em Cristo Jesus. Falei de Davi como rei, falei de José como príncipe, e eu falo para você e para a minha vida: o Senhor tem um caminho de que nós possamos reinar, que nós possamos de fato viver o governo do Senhor através da nossa existência. E Penina está ali na história bíblica para poder acelerar esse processo. Ela vai ser usada por Deus para que Ana pudesse ter sabedoria e pudesse fazer uma oração eficaz. E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque a grande pergunta essa noite é: como que eu faço uma oração eficaz? Eu respondo para você: a oração eficaz, ela tem algo nela. E o algo, o conteúdo de uma oração eficaz é que a tua necessidade, a minha necessidade, ela tem que estar alinhada com aquilo que Deus deseja fazer. A minha necessidade, a sua necessidade precisa estar alinhada, atrelada, ligada, conectada com algo que Deus quer fazer. Deus quer fazer algo. Ele precisa que eu ore aquilo que Ele quer. E quando eu oro aquilo que Ele quer, então acontece. Então acontece. Aquilo que você precisa e aquilo que você pede ao Senhor tem que estar atrelado com aquilo que está no coração de Deus. Pastor, não estou entendendo. Ana, ela olha para o Senhor e fala: Senhor, eu quero um filho. O que ela quer? Ela quer um filho. Ela quer um filho. Deus, Ele está no céu e Ele está dizendo outra coisa. Deus, Ele está com seus olhos sobre toda a terra. E Ele está à procura de uma pessoa.
Ele quer o quê? Ele quer um profeta. Deus quer um profeta. Ele passa com seus olhos sobre toda a terra, à procura de um homem que ele possa usar. Ele não acha. Ele não acha. Como que ele quer usar essa pessoa? Em visões, em palavra profética, em revelações da parte de Deus. Você quer entender isso melhor? Leia comigo rapidamente 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 3. Eu leio para você do verso 1 ao 4 e você vai entender melhor isso que eu estou acabando de dizer. 1 Samuel capítulo 3, versos 1 ao 4 diz assim, ó: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Preste atenção nessa palavra. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Não tinha revelação, era um tempo de frieza espiritual. Não tinha revelação. A palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Não eram frequentes. Estou lendo 1 Samuel capítulo 3, verso 1. Depois do 2 diz assim: certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, isso é sinal de que vai morrer, a ponto de não poder mais ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, olha só, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou quem? Chamou um menino chamado Samuel. É importante você olhar para isso, para você entender. Israel estava vivendo um caos, uma crise espiritual. Deixa eu te falar algo. Antes de qualquer crise, existe uma crise espiritual. Os nossos olhos ficam muito preocupados. Crise política, crise social, crise demográfica, crise econômica, crise de princípios e valores. Mas sabe qual é a crise que de fato alimenta e sustenta todas as demais crises? É a crise espiritual. Por quê? Porque antes de ser natural, é espiritual. Antes de ter um mundo visível, já existia um mundo invisível. A base da crise em qualquer aspecto humano, ela começa sempre na crise espiritual. A Bíblia fala que Israel estava desestabilizado. O caos estava feito. Por quê? Porque Israel tinha um sacerdote que já estava para morrer, que estava fazendo muita besteira. Seus olhos começaram a escurecer, ele vai morrer. A lâmpada de Deus sobre Israel estava se apagando. Deus então se levanta do trono, e é como se nós podemos ouvir o Senhor dizer: eu preciso de um profeta, eu preciso de um profeta, eu preciso fazer algo na terra, e eu não vou fazer coisa alguma sem antes revelar os meus segredos aos meus servos, os profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Eu não vou fazer coisa alguma sem antes revelar os meus segredos aos meus servos, os profetas. Deus está à procura de um profeta. Então o que acontece? Deus passa com seus olhos sobre toda a terra, à procura de alguém que seja profeta. Não tem. Então ele procura o quê? Ele procura um monte de mulher estéril. Muitas mulheres estéreis existiam naquela circunstância. Mas quando ele está procurando, dizendo: eu preciso de um profeta, eu preciso de um profeta, ele passa com seus olhos e ele vê uma mulher ajoelhada. E essa mulher ajoelhada diante dele tem um nome que se chama Ana. E quando Ana clama ao Senhor, ela está clamando por algo. Ela está dizendo: eu quero um filho. Senhor, se tu me deres um filho, olha o que ela fala: eu devolvo ele para o Senhor. Oh my God. Para tudo. Princípio aqui, para você entender oração eficaz. Pastor, como é que é oração eficaz? Oração eficaz está nesse segredo. Quando há uma conexão entre aquilo que você pede e aquilo que Deus precisa, entre aquilo que Deus quer fazer. Deus está procurando uma oportunidade de poder manifestar o seu poder. E quando alguém falar: estou aqui, estou facinho, me usa, eu quero, pode vir quente que eu estou fervendo. Então, acontece esse milagre. Deus queria tirar Israel dessa crise. Ele passa com seus olhos sobre toda a terra, ele não acha nenhum homem, ele encontra essa mulher está pedindo: eu quero um filho, e eu vou te devolver um profeta. Eu quero um filho. Mas se o Senhor me der um filho,
eu te devolvo ele. Na condição de um profeta. Deus precisava do quê? De um profeta. Enquanto Ana precisava do quê? O que Ana precisava? Ela precisava de um filho. Quem que deu para Deus esse negócio? Ana. Deus pediu? Não. Entendeu? Ela. Por quê? Porque ela quis. Ah, que delícia. A necessidade dela era o quê? Ela entendia o que estava acontecendo. E ela estava disposta a pagar preço para ter aquilo que Deus queria fazer. Os céus vão se mover na sua direção quando você estiver com esse mesmo coração que Ana estava. Samuel nasce porque os céus se moveram na direção de Ana. Por quê? Porque ela deu um filho. Ela deu um filho na condição de profeta para Deus. Deus deu para ela o quê? Deu um filho. E ela deu para Deus o quê? Ela deu para Deus um profeta. A Bíblia fala em Tiago, capítulo 4, verso 3, que nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos mal. O primeiro segredo aqui dessa história que nós entendemos é que nós precisamos aprender o que Deus quer. Nós entendemos o que Deus quer, nós vamos alinhar nossa oração com aquilo que Ele quer fazer. E o segundo princípio dentro desse, nós terminamos através disso, é que nós precisamos parar, de uma vez por todas, de pedir errado. Nós precisamos parar de pedir mal. Nós precisamos parar de pedir mal. Pastor, quando que eu peço mal? Quando eu peço para o meu próprio deleite. Quando eu peço algo que envolve apenas, somente, a mim. E o foco principal sou eu. Então, eu estou errado. Jó teve a sua sorte mudada. Jó perdeu tudo. Você lê o livro de Jó, você fica indignado com esse livro. Você lê Jó e se fala, meu Deus, que livro horroroso. Que livro terrível. Que livro sem sentido. A Bíblia fala assim, e Jó teve a sua sorte mudada quando? Quando que Jó teve a sua sorte mudada? A Bíblia é clara, quando ele começou a orar pelos seus amigos. Ele passa os 40 capítulos falando, eu não sou bom, eu não sou ruim, eu sou bom, eu. Até que a Bíblia fala assim, então Jó começou a orar pelos outros. Você está entendendo, eu acho, né? E a restituição completa do seu quadro acontece quando ele passa a orar pelos seus amigos. Abraão se tornou o cara. Por que ele se tornou o cara? Porque na verdade Deus se utiliza dele para abençoar quem? O Abraão? Não. Todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Só isso, irmãos. Só. O alcance de Deus abençoar Abraão terminava onde? No umbigo do Abraão? Não. Olha eu aqui. Olha você aí. Um dia Deus falou assim, ô Abraão, olha para cima. Olha lá, ó. Tem uma estrela, tá vendo aquela estrela lá? É Wesley. Olha lá, tá vendo outra estrela lá? Ó. Aí ele coloca o seu nome. O que ele viu, pastor? Ele viu uma imensidão de povos. Ele viu uma imensidão de pessoas de toda língua, tribo, povo, raça. E é uma promessa sobre a vida de Abraão com a bênção de Abraão. E a bênção de Abraão estava sobre o quê? Todos aqueles que te abençoarem serão abençoados. Todos aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E através de ti, eu abençoarei todas as famílias da terra. Você tem família? Essa bênção te persegue por causa que um homem foi abençoado. Por que Deus resolveu abençoar Abraão? Porque ele queria um carro, ele queria curtir, ele queria uma garota, ele queria... O que ele queria? Não. Ele entendeu qual o mistério de andar com Deus. Deus, ele está disposto a abrir os céus na direção daqueles que querem fazer o pedido correto para ele. Alguém que fala, eu já entendi que o Senhor abençoa a minha vida, porque o Senhor vê os meus descendentes. Então, me faça olhar para a minha descendência, enquanto eu falo contigo. Porque o negócio não para em mim mesmo, então eu não vou pedir coisa que acaba em 2 dias, ou em 2 meses, ou em 2 anos, ou que acaba quando eu morro. Eu preciso pedir coisas que tocam os meus filhos, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, meus trinetos, meus sei lá quantos netos.
Aleluia. Por quê? Porque o Senhor deseja que todos sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se tiver alguém disposto a falar: Senhor, eu quero entrar nessa brecha, eu quero esse negócio aí, eu quero que a minha vida abale as extremidades da terra, não para que eu cresça, mas para que o teu nome seja conhecido. Eu quero, desesperadamente eu quero. Então o Senhor vai fazer algo. Deus não te abençoou por você, Deus abençoa você por causa dessa cidade. Deus não abençoa você por causa de você, Deus abençoa você por causa dessa nação. Deus não abençoa você porque você é lindo, bonito e vem na igreja Fonte de Vida. Deus abençoa você porque Ele tem um propósito que toca toda a sua família. O negócio é muito maior. O negócio é muito mais profundo. Deixa eu fazer uma pergunta para você entender o que você pode orar ao Senhor. Se você for abençoado hoje por aquilo que você pede, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem ganha com isso? Se você pedir algo para Deus e Deus te dar, quantas pessoas são diretamente abençoadas por Deus através dessa bênção que Ele te concede? Quantas? Se for a resposta, só eu, pastor, então vai demorar muito a sua bênção de chegar. Vai demorar. Talvez até você se canse e chegue à conclusão: vou parar de pedir esse negócio, porque parece que Deus não quer dar mesmo. E que bom que você conclua isso rápido, que você vai parar de fazer oração que não funciona. Pastor, eu quero rapidamente aprender o que funciona. Então peça aquilo que vai muito além de você. Peça aquilo que toque muita gente. Quanto mais pessoas, mais rápido Deus vai te abençoar. Quanto mais pessoas, de fato, se aquilo que você está pedindo toca aquilo que é prioridade no coração de Deus, que são os perdidos, então, meu amigo, prepare-se, porque a coisa vai ser muito rápida na sua direção. Se aquilo que você pede não é apenas para o conforto da sua casa e para o bel prazer da sua família, mas está no centro do coração de Deus com aquilo que Ele quer fazer, meu amigo, prepare-se para você ser um homem muito abençoado e pessoas te seguirem em função disso. Amém? Aleluia. Que coisa extraordinária. Esse negócio é tão forte, irmãos. É tão forte. Davi entendeu isso tão bem. Salomão entendeu isso tão bem. Que no finalzinho da vida de Salomão ele faz um monte de besteira. Mas um monte de besteira. E a Bíblia termina a história de Salomão dizendo assim: e a ira de Deus não se acendeu sobre a vida de Salomão, por causa de que Deus se recordou da aliança que ele tinha com Davi. Meu Deus, me explica um trem desse. O que estava valendo sobre Salomão? Uma aliança que começou no pai dele. Uau! Pastor, o que isso significa? Significa que a sua casa, a sua família e seus descendentes estão blindados diante de Deus, para que a ira do Senhor não se acenda sobre eles em função de você. Das orações que você faz, assertivas, eficazes, vitoriosas. Quando você acerta aquilo que Deus de fato quer, meu Deus do céu, há um rastro de glória, não só na sua vida, mas até mesmo naqueles que passam através de você. Porque Deus está à procura de alguém que diga para Ele: Senhor, se Tu me deres, se o Senhor me dar, eu vou devolver para a Tua glória. Eu vou entregar para a Tua glória aquilo que Tu me dá. Olha o princípio, grava isso. Aquilo que o Senhor me dá, eu vou dar para o Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Se aquilo que Deus te dá serve para que Deus possa receber maior glória, meu amigo, meu irmão, esse negócio não apenas vai durar, esse negócio vai durar além da sua própria existência, em nome de Jesus. Ana, ela foi quem pegou o seu filho, e ela levou aonde o filho? Depois do desmame, para onde ela leva? Ela leva lá na escola dos sacerdotes. E ela fala o seguinte: meu filho, você vai aprender a ouvir Deus. Porque quem não ouve Deus, não fala em nome de Deus. Você vai ser boca de Deus. Mas para poder ser boca de Deus, você precisa ser sensível a Deus. E ouvir o que Deus quer falar. Está comigo sim ou não? Está parecendo mais tensão da chuva. Está comigo ainda? Então ela fala para o Senhor: Senhor, eu estou te entregando aqui, na escola de sacerdotes. O sacerdote era bom? Não, era ruim que dói. Vai cair morto e quebrar o pescoço esse homem. A questão não era ele. A questão é aquilo que ela resolveu dar para o Senhor. Amém, querido? Glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas foram abençoadas através do pedido de Ana? Uma nação. Uma nação. O que você está pedindo para o Senhor? Peça algo que abençoe uma nação. Agora deixa eu falar algo mais. Obrigado, Rogério, pela percepção. Pode fechar a porta, isso mesmo. Eu sabia que você ia perceber isso. Obrigado, querido.
Ana teve quantos filhos? Só um? Não. Olha o mistério aqui a ser revelado. Se ela ficasse, eu quero um filho, como uma criança mimada, pronta a poder pedir aquilo que quer. Então ela dá ao Senhor. E esse que ela dá se torna no profeta da bola da vez. O profeta que mais fala, que mais tem visão, que tem sonho, que tem revelação de Deus. E ela não fica só nesse filho. A Bíblia não fala, mas eu fico curioso, porque a Bíblia não fala depois de Penina. Mas pensa comigo, como é que ficava Penina, hein? Isso é uma delícia pensar na Penina. Eu queria que Deus pudesse nos dar assim, a graça de poder rir um pouco, só em pensar o que Penina pensava depois que tudo aquilo aconteceu. Seria uma delícia ler a Bíblia e falar assim, e Penina envergonhada. Aí eu ia rir quando eu lesse isso. Por que Deus não colocou? Porque Deus, na verdade, não quer que a gente fique rindo dessa desgraça da Penina, né? Mas deixa eu falar um negócio. Por mais que a gente não fique rindo da desgraça da Penina, Penina vai ter que viver tempo suficiente para poder ver que aquela que foi alvo da sua chacota, da sua vergonha, da sua humilhação, se tornou na mãe do profeta que mais abençoou aquela nação na sua geração. Durma com essa, Penina. Durma com essa, pega para tu. Seja infeliz com essa bênção de Deus. Penina precisa olhar isso. Está na Bíblia isso, pastor? Não, isso está no Wesley mesmo, é no coração do Wesley só. Saber que o homem mais famoso daquela geração era o Samuel, que não veio através da barriga dela, mas veio através da mulher que era humilhada por ela. O céu vai ser uma delícia. A gente vai ter muito tempo para poder dar risada dessas coisas. Maravilhoso, sensacional. Deus, Ele cala a boca dos teus inimigos como? Através dos resultados que Deus manifesta através da sua vida. Deus, Ele cala a boca dos seus inimigos como? Através dos resultados. Você não precisa tentar calar a boca dos seus inimigos. Não vai para o Facebook calar a boca dos seus inimigos, irmão. A Ana foi assim, e Ana acessou o Facebook. Entrou e disse, quem me viu passar na prova e não me ajudou... Para com isso, pelo amor de Deus. Creia que há um Deus. A justiça pertence ao Senhor. Deus sonda, prescruta, esquadrinha corações. Ela não fez barraco, não ficou nervosinha, não deu piti, não saiu, não fez nada dessas coisas. Ela foi para aquele que era a fonte, aquele que era a solução, e essa solução era o Senhor. Seus inimigos é uma bela oportunidade para que você possa buscar aquele que é a fonte. A fonte. Está entendendo, né, irmãos? A fonte. Aleluia! Por quê? Porque se nós não aprendemos a orar como convém, queridos, nós vamos ter uma vida medíocre. Nós vamos ter uma vida de mendigo. Uma vida de pobre espiritual. Pobre não na perspectiva boa, mas pobre em função da nulidade, da falta de... E Deus não quer isso. Deus quer te oferecer um segredo para que você não seja um crente pidão. O que mais tem na nossa geração são crentes que vivem uma realidade de pidão. Me dá, fazem campanha e mais campanha porque querem algo. Esses crentes passam juntamente com as suas bênçãos. A gente está falando aqui em 2019 da Ana. A gente está falando aqui em 2019 do Samuel. Será que tudo aquilo que nós recebemos de Deus se mantém? Será que tudo aquilo que recebemos de Deus é capaz de tocar gerações futuras? Eu acredito que não. Mas a gente está em 2019 falando de Ana e de Samuel. Será que isso não ensina algo ao seu coração? Eu acredito que sim. O segredo é o qual, pastor? Oferecer. Tem gente que só quer receber e não entende que melhor é dar do que receber. Quando esse princípio está no seu coração e você decide dar, olha, esse princípio é muito forte e importante. Se você em algum momento teve esse princípio ativado e você parou de investir nesse princípio de dar e oferecer e ser generoso ao Senhor, eu quero dizer para você, reativa isso o mais rápido possível na sua vida, para que você volte a colher, para que você volte a ter dias bons. Por quê, pastor? Porque aqui está o princípio de uma oração eficaz, querido. É uma oração que está pronta a dizer para o Senhor, Senhor, aquilo que o Senhor me dá, eu vou dar de volta ao Senhor para que o Senhor possa receber glória, porque eu quero que o teu nome seja mais conhecido ainda.
Que coisa maravilhosa. Olha a oração de crente do século 21, de igreja evangélica brasileira. Eu quero um emprego. Ai, pai, eu preciso de um emprego. Eu estou desesperado. Eu estou passando fome. Emprego, emprego, emprego. Qual a diferença nesse negócio? Essa oração até o descrente, que não crê em Deus, faz. No dia da angústia ele faz. Quando está caindo o helicóptero do ateu, ele fala, meu Deus! Vai salvar, pastor? Não é meu Deus só para poder reconhecer que é um Deus. Não salva. É dele? Não, não é dele, mas ele teve que reconhecer talvez ali, diante da eternidade, que existia um Deus. E ele não considerou. Estou querendo dizer que a oração me dá um emprego, ela não é eficaz não, irmãos. Ah, pastor, então me ensina a orar, pelo amor de Deus, que eu quero algo diferente. Que a oração do eu quero um emprego não dá, então o que eu quero... O que eu tenho que pedir? Você tem que falar com o Senhor em prol daquilo que você vai ofertar para alguém. O que você vai ofertar para alguém, querido? Qual o diferencial de você receber um trabalho? Me diga. Você vai oferecer mais produtividade? Você vai oferecer a sua criatividade? Entre você chegar para o empregador e falar assim, eu vim aqui com humildade no meu coração, né? Eu vim aqui pedir porque eu estou muita necessidade, estou precisando de emprego para poder atender as minhas contas e pagar as minhas dívidas. Ele vai falar assim, olha, você e mais uns 10% da população estão na mesma condição. Agora se você chega e fala assim, olha, eu vim aqui porque eu quero criar o dinheiro que você precisa para me pagar. Através do meu trabalho. Você nem precisa se preocupar com o dinheiro não, porque eu vou criar esse dinheiro para você. A minha experiência aqui nesse lugar vai ser tão importante, que o que menos você vai pensar em relação é em como me pagar. Você vai oferecer uma solução para essa pessoa. Isso é muito importante. O crente gosta de pedir, mas Deus quer pessoas que gostam de oferecer. As promessas de Deus estão ligadas a esse princípio, nós precisamos olhar para eles. Tem muitas pessoas que quebram princípios porque eles parecem pequenos e sem relevância, quando na verdade essa quebra desses princípios é o que faz a vida não dar certo. Faz com que algumas coisas na vida não dê certo. Veja o argumento de Moisés com Deus. Deus fica brabo, Deus fica irado. Ele está lá na alta montanha, Deus olha para baixo e Deus fala para ele, ó, o teu povo se desviou. Desce porque o teu povo se desviou. O teu povo. E ó, é o seguinte, eu vou matar esse povo. Eu vou acabar com esse povo. Fizeram um bezerro de ouro lá, eu vou matar esse povo. Aí Moisés, olha só. Olha só. Aí Moisés se apresenta diante de Deus e fala assim, Deus, Senhor. Não, Senhor. Fica comigo, aleluia, deixa o vento. Se não molhar você, tá bom. E se molhar também não vai derreter, aleluia. Fica comigo. Deus está lá, quer matar o povo. Aí Moisés fala assim, Senhor, olha a jogada. O que os outros vão pensar do Senhor? Meu Deus do céu, tem que ter muita intimidade para poder falar assim com Deus. O que os demais povos vão pensar do Senhor quando eles descobrirem que o Senhor tirou o povo de Israel do Egito para poder o matar no deserto? Qual é a glória que o Senhor recebe nisso? Oh! Olha o que ele está falando. Ele está falando assim, Senhor, Senhor, eu estou aqui para que o seu nome seja maior, mais glorificado na terra. Se o Senhor mata o povo que se chama pelo teu nome, é o teu povo, é teu. Foi o Senhor com o braço forte tirou do Egito, não fui eu. Se o Senhor mata esse povo, os demais povos, com seus falsos deuses, vão olhar e falar assim, mas não dá para entender esse Deus verdadeiro. Ele mata aqueles que ele ama. Ele tira do Egito, faz grandes milagres e no deserto mata. Qual é o final dessa história? O que Deus faz? Você está entendendo, irmãos? Você acha que Moisés trouxe um problema para Deus? Falou, não, Senhor, eu faço parte desse povo, e a minha família, e os meus filhos. Ai, meu Deus, a crise vai pegar também na minha vida. Olha eu, Senhor, e dentre todos eu sou fiel. Ele fala, não é, o negócio não é comigo, o negócio é com o Senhor. É com o Senhor. Senhor, me dê o direito de chegar na tua presença e falar o seguinte, ó Deus, o Senhor não vai ser glorificado com isso. Me dê a oportunidade de dizer para o Senhor o seguinte, ó, eu quero que maior glória o Senhor receba. Não mate esse povo ainda vai dar glória para o Senhor. Esse povo ainda vai dar certo. Eles vão crescer, eles vão chegar lá. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a sua conversa com o Senhor, a sua fala com Deus, ela precisa ser uma oração
eficaz, que não é egoísta, que não é para o seu bel prazer, que não é para você mesmo, mas que envolve a glória dele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor é bom. Fique de pé. Nós vamos finalizar essa noite, essa reunião, esse culto.